Você faz ideia do que é hipopotomonstrosesquipedaliofobia, xantofobia, catzaridofobia, venustrafobia ou araquibutirofobia? Com certeza não. Essas são só algumas fobias que você vai descobrir no vídeo de hoje. A fobia é um tipo de transtorno de ansiedade caracterizado pelo medo irracional de uma situação, atividade, lugar, objeto ou animal, mesmo que tudo isso não apresente qualquer perigo. O desenvolvimento de fobias podem estar ligados à interação entre fatores genéticos ou ambientais. Mudanças no funcionamento do cérebro por terem vivido experiências traumáticas na infância mostram que crianças e jovens são mais suscetíveis a esse tipo de transtorno. Segundo pesquisas da FMU, 10% das crianças e adolescentes serão diagnosticados com algum tipo de transtorno de ansiedade. Medo de animais, medo de altura ou até mesmo medo de interagir socialmente são algumas fobias específicas que se manifestam quando uma pessoa tem um senso de perigo exagerado ou irreal, causando um bloqueio que as deixam paralisadas. E agora vamos entender também a diferença entre medo e fobia. Durante a evolução humana, as situações de ameaça e perigo eram constantes. Sendo considerado uma emoção básica ou primária, o medo era o que garantia a sobrevivência de todos os seres da nossa espécie. A emoção é formada por 3 componentes: resposta fisiológica, com taquicardia e sudorese, resposta comportamental, com olhos arregalados e sensação corporal, e a terceira interpretando as 2 primeiras respostas citadas, como estou com medo. O nível de medo e ansiedade varia de pessoa para pessoa, podendo ser maior ou menor de acordo com a circunstância em que cada um se encontra. Esse tipo de sentimento pode ser benéfico para a maioria das pessoas, pois podem ajudá-las a enfrentar desafios e anteciparem eventos desagradáveis em suas vidas. Um indício que uma pessoa está sofrendo algum tipo de fobia é quando a ansiedade ou o medo é angustiante, mesmo que o perigo imaginado não seja condizente com a realidade. Portanto, essa é a diferença entre medo e fobia. Neste vídeo, vamos ver algumas fobias que você provavelmente nem sabia que existiam. Tá curioso para saber? Então curta o vídeo logo após a vinheta. Eu sou Luísa Triton e você está no canal Hiper Curiosidades. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça também de seguir o nosso perfil no Instagram. Ah, e lembrando que esse conteúdo tem apoio cultural da Mirante Soluções Imobiliárias, a melhor imobiliária do Brasil e de Portugal. Sentiu um frio na espinha quando olhou pela janela do 30º andar? Levou um susto ao se deparar com uma cobra ou uma aranha mesmo que por foto? Tentou falar diante de uma plateia e travou? Com certeza você tem ou pode estar desenvolvendo algum tipo de fobia. Quando não tratada, a fobia pode gerar muito sofrimento, trazendo limitações no trabalho, na escola e principalmente no dia a dia. De acordo com a OMS, o Brasil está no topo do ranking dentre os países com maior percentual de pessoas com transtornos de ansiedade. 9,3% dos brasileiros sofrem algum tipo de transtorno mental ou alguma fobia generalizada. Já foram classificadas, documentadas e descritas milhares de fobias. Algumas são mais comuns do que se pode imaginar, e aqui estão algumas delas. Acrofobia. A acrofobia é um medo irracional de altura e pode ser causada por diversos fatores: instinto de sobrevivência levado ao limite e também por experiências traumáticas. A pessoa pode ter presenciado um acidente envolvendo queda livre ou ter sofrido uma queda de algum lugar que representasse algum tipo de perigo. Em casos mais graves, o acrofóbico não consegue morar em prédios, entrar em elevadores, dirigir sobre pontes ou até mesmo subir escadas. Aerofobia. A aerofobia é o medo absurdo de voar. Geralmente, pessoas que adquirem esse distúrbio preferem se locomover através dos transportes terrestres e marítimos. O aerofóbico pode ter a vida limitada em vários aspectos, tanto no sentido profissional quanto no lazer. Essa fobia o impede de fazer viagens a outros países, participar de congressos internacionais e sair de férias com a família para outros destinos pelo mundo. Agorafobia. A agorafobia é o medo constante de se expor a situações que podem gerar ansiedade, em lugares abertos, locais fechados ou em multidões. O portador dessa síndrome pensa ser muito difícil de escapar, ou até mesmo de não ter ninguém por perto para prestar algum tipo de auxílio caso apresente sintomas incapacitantes, como pânico ou uma crise aguda de ansiedade.
Um indivíduo com essa síndrome pode sofrer muito emocionalmente, pois a falta de confiança e independência gera um medo sem precedentes, fazendo com que essa pessoa se torne dependente de outras ao seu redor para se sentirem mais seguras. Curofobia. A curofobia é o medo irracional de palhaços. Embora sejam coloridos e alegres, essas criaturas mascaradas se transformam no mais temido pesadelo para algumas pessoas. Esse medo, um tanto comum, pode ter sido causado por experiências traumáticas vividas na infância. Os gestos exagerados dos palhaços podem ser alguns dos atributos que causariam pânico nas pessoas que sofrem desse transtorno de ansiedade. Aracnofobia. A aracnofobia é o medo de aranhas. Apesar da aparência assustadora desses animais, muitas delas são totalmente inofensivas para o ser humano. Porém, isso não impede o medo excessivo de quem porta dessa fobia. Muitas vezes, os pais são os culpados por esse tipo de transtorno, pois na infância ensinaram a criança a temer e evitar o contato com esses animais a todo custo. Na fase adulta, os portadores desse distúrbio não conseguem controlar o medo e a ansiedade em ficarem próximos a esse animal, mesmo que eles não representem nenhum perigo real. Claustrofobia. A claustrofobia é o medo de ficar em lugares fechados e muito apertados, como elevadores, trens, aparelhos de ressonância magnética e muitos outros. A pessoa nessa situação pode ficar paralisada e em pânico, muitas vezes dificultando suas relações sociais e suas atividades no seu dia a dia. A Organização Mundial da Saúde estima que 4% da população é atingida por esse transtorno. Fobia social. A fobia social é o medo e a ansiedade de estar em público. Esse transtorno se desenvolve na infância ou no início da adolescência e pode permanecer até a fase adulta. Com medo de serem rejeitadas, humilhadas ou avaliadas negativamente pelas pessoas ao seu redor, a atitude de quem tem essa fobia é de se esquivar e evitar ao máximo o contato com outras pessoas em situações cotidianas. Ir a festas, conhecer novas pessoas, comer em público, conversar com pessoas de maior autoridade ou até mesmo sair de casa não está nos planos do portador dessa síndrome. O não tratamento desse distúrbio pode fazer com que o quadro evolua para outros problemas de saúde mental, como depressão e abuso de drogas. Glossofobia. A glossofobia é o medo irracional de falar em público. Esse tipo de situação ocorre na maioria das vezes na escola e no ambiente de trabalho. O portador dessa síndrome fica paralisado e com medo ao precisar falar diante de uma plateia. Mesmo sendo um grande desafio, muitas pessoas conseguem vencer esse medo e apresentar com muita desenvoltura palestras e trabalhos diante de qualquer multidão. Um estudo publicado no International Journal of Research indica que 75% das pessoas do planeta sofrem dessa fobia. Hematofobia. A hematofobia ou hemofobia é um medo irracional de ver sangue. Essa patologia psicológica pode variar de pessoa a pessoa, dependendo do grau do transtorno. Os sintomas mais comuns são desmaio, enjoo, tontura, calafrio e falta de ar. Pessoas com essa síndrome podem desenvolver muito medo de objetos cortantes e perfurantes, pois associam esses objetos com ferimentos que automaticamente são relacionados ao sangramento. Na maioria das vezes, o fato de precisar fazer algum exame faz com que essas pessoas entrem em pânico, pois a necessidade de coletar sangue foge do seu controle emocional. Ofidiofobia. A ofidiofobia é o medo de cobras. Este transtorno é o mais comum quando relacionado aos animais. O indivíduo com essa patologia começa a suar, passar mal e apresenta sinais de pânico ao se deparar com esse tipo de réptil. Até mesmo uma simples imagem de cobra pode levar o portador dessa síndrome ao pavor total, deixando o mesmo com calafrios e risco de ter uma parada cardíaca. Ao longo da evolução, esses répteis conseguiram se camuflar facilmente em seu habitat natural, fazendo com que nossos ancestrais ficassem com medo de serem picados por algo que não conseguiam ver. Mesmo não tendo contato direto com esses animais, muitas pessoas desenvolveram esse tipo de transtorno de ansiedade. Tripofobia. A tripofobia é a aflição de pequenos buracos ou saliências agrupados em padrões regulares e irregulares. Estima-se que 15% da população sejam portadoras dessa fobia.
Segundo uma pesquisa realizada na Universidade Emory, nos Estados Unidos, a tripofobia está mais relacionada à emoção de nojo do que de medo. A reação das pessoas frente a um conjunto de furos ou buracos está relacionada a um mecanismo visual primitivo presente em todos os seres humanos. Os voluntários da pesquisa tiveram uma resposta que retardou a ação, emitindo um alerta de cautela e não de medo. Existem também milhares de fobias específicas incomuns, como por exemplo, talassofobia, é o medo mórbido do mar e de grandes montanhas. Androfobia, é o medo de homens. Amaxofobia, é o medo de estar em um veículo em movimento. Geliofobia, é o medo de risadas. Barofobia, é o medo da gravidade. Araquibutirofobia, é o medo da comida pastosa grudar no céu da boca. Gnomofobia, é o medo de gnomos de jardim. Xantofobia, é o medo da cor amarela. Hidrofobia, é o medo de água. Catsaridafobia, é o medo de baratas. Crematofobia ou crometofobia, é o medo de dinheiro, tanto em notas quanto moedas. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia, é o medo de palavras longas. Triscaidecafobia, é o medo do número 13. Pogonofobia, é o medo de pelos, principalmente faciais. Nomofobia, é o medo de ficar sem recurso no celular, como internet ou sinal. Exoptrofobia, é o medo de se olhar no espelho. Venustrafobia, é o pânico de mulheres bonitas. Apesar de variarem, alguns sintomas são comuns na maioria das fobias. Sintomas psicológicos, como preocupação excessiva, fixação em problemas, irritabilidade, dificuldade para dormir, desorientação, confusão mental, medo de perder o controle ou de enlouquecer e até mesmo medo de morrer aparecem de forma repentina, principalmente quando ocorre um ataque de pânico. Caso apresente qualquer um desses sintomas, procure ajuda imediatamente. Então é isso, pessoal! Esse foi mais um vídeo do canal Hipercuriosidades pra você. Se gostou, deixe uma mensagem nos comentários, pois pra nós a sua opinião é muito importante. Não se esqueça de deixar um mega like e também compartilhar esse vídeo nos seus grupos de Facebook e WhatsApp, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo aqui no canal.